Mônica Bergamo, na Band News FM. Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Hora de conversar com Mônica Bergamo. O presidente Lula chegou a Brasília cantando "Estou de volta pro meu aconchego". E foi lá e encontrou a casa toda bagunçada. Ministro tretando com ministro tretando com base parlamentar. E a Mônica vai trazer esses bastidores pra gente. Bom dia, Mônica. Oi, Megali, bom dia a todos. Ô Megali, eu tava aqui vendo falar dos piores irmãos, eu acho que, imagine o Lula com 3 mandatos presidenciais, ele poderia fazer os piores ministros do mundo, né? Quanta história o Lula não tem pra contar, né? Antônio Palocci. E os ministros, justo, né? E os ministros devem ter muitas histórias pra contar. Fato é que eu estava conversando sobre esse fenômeno que eu vou contar aqui, e uma pessoa falou que a gente tinha se desacostumado nos últimos 4 anos com a política, né? E a política é isso, a política é a disputa por espaços, é a disputa por protagonismo, é a disputa por narrativas. Então nada mais natural do que você ter uma esplanada dos ministérios com ministros disputando espaços entre si, com um ministro que quer ir para o Supremo, outro que não quer ir para o Supremo, quem é que detona quem. E o que aconteceu? Quer dizer, o Lula voltou, ficou 6 dias fora, foi para Cuba, depois foi para os Estados Unidos, e estava sendo aguardado com muita expectativa, né, a volta dele, o retorno dele, porque quando o Lula sai, ele deixa um vazio e as disputas internas entre os ministros e deles com a base parlamentar se acirraram bastante, inclusive em temas econômicos, Megali. E o que acontece? O problema tem sido considerada essa coisa da ausência do Lula até um pouco crônica, porque entre agosto e setembro, eu contei lá no calendário, o Lula teve 45 dias com agenda de trabalho, inclusive alguns sábados e domingos. Em mais da metade desses dias, ele estava fora de Brasília, né? Ele foi para agendas no Nordeste, foi para agendas no Piauí, por exemplo, foi para agenda no Rio de Janeiro, depois viajou muitas vezes para fora do Brasil. Ele ficou 26 dias fora de Brasília e 19 despachando no Palácio do Planalto. Ok, é muito importante que um presidente brasileiro viaje pelo país, viaje para fora, era reunião de BRICS, reunião de G20, não tinha como, nem tem como ele não ir, né? Se reuniu com diversas autoridades internacionais. Agora, o problema, ô Megali, é que neste governo, ao contrário de outros, não existe um capitão do time, não existe alguém que negocia a política, não existe alguém que dialoga, né, no Supremo, no Congresso, com autoridade suficiente para substituir o Lula. Isso existiu nos outros mandatos dele, só lembrar a gente aqui, lembrar do Zé Dirceu, por exemplo, no primeiro mandato dele. Agora não existe mais, agora é o Lula. E toda e qualquer questão mais importante, a decisão é dele. Então, aprova-se algum projeto no Congresso com aumento de despesas. O ministro Fernando Haddad fica irritado, quer barrar, não quer autorizar aquela despesa. Só que quando você aprova, você vai ter um desgaste para depois sentar em cima, né? Quem é que vai decidir isso? O desgaste é do governo, é o Lula. Não tem um super-ministro que possa dar essa palavra final. Então, tudo fica esperando o Lula. O presidente voltou, mas frustrou os que imaginavam que ele já interferiria em assuntos que geram mais atritos. Ele ficou descansando ontem o dia inteiro, porque estava muito cansado depois desses 6 dias de viagem. Então, uma das principais disputas, por exemplo, que está gerando uma confusão enorme entre ministros, é a que envolve a indicação para o Supremo Tribunal Federal, né? Ela envolve o ministro da Justiça, Flávio Dino, e setores do PT que se opõem à candidatura dele, né, e apoiam o advogado-geral da União, Jorge Messias, para a corte. Ontem foi tanta troca de farpas, o Megali, que o Messias foi ao Twitter para elogiar o Dino, para tentar diminuir a fervura que está envolvendo os dois e os apoiadores dos dois. E o Dino também mandou elogios de volta. A gente sabe que isso é muito aparência, que nos bastidores os dois estão se criticando mesmo fortemente, e é um tiroteio que se intensificou, né,
e inclusive agora no Ministério da Justiça já começa uma confusão, porque se o Dino sair do Ministério da Justiça, quem vai substituir o Dino no Ministério da Justiça? Quem está lá quer, enfim, ser agraciado com essa indicação, mas muitos outros partidos já começam a cobiçar o Ministério da Justiça. O ministro da Casa Civil também se estranha com o Dino, né? Foi publicado aqueles números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública recentemente, por exemplo, revelaram um dado muito constrangedor para o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, né, o de KPM da Bahia, que o estado que ele governou, que elegeu o sucessor, que o PT comanda há muitas décadas, é o que mais mata, a PM é a que mais mata no Brasil, mas a violência lá no estado é enorme, ou seja, a polícia violenta não resolve absolutamente nada, e o PT ter esse título, né, de comandar um estado em que a polícia é a mais violenta do Brasil é constrangedor para o partido, obviamente, que sempre defendeu o oposto, né, a civilidade do tratamento da polícia com as pessoas. Então, o Rui Costa, quando essa pesquisa saiu, ele tentou desqualificar a pesquisa, o Dino foi lá e falou, não, essa pesquisa é boa, essa pesquisa vale, então se estranharam também. Fato é que o presidente viaja bastante, tem que viajar, tem que se ausentar, mas não tem ninguém aqui para ajudar a arrumar a casa. Teve uma pessoa que usou essa figura de linguagem, né? Como se fosse essa imitação, é como se os pais saíssem para viajar, deixassem as crianças todas em casa, sem ninguém para cuidar, e sem ninguém com autoridade, e vira uma brigalhada, quando volta tem que consertar tudo. Então, faz parte aí da natureza, né, desse governo especialmente, mas o fato é que está fazendo falta um supergerente. E as disputas, especialmente nessa questão do Supremo, estão bastante acirradas, Megali. E é uma disputa localizada que acaba se espraiando, né? Quem vai para onde? Se a AGU ficar vaga, quem vai para a AGU? Se o Ministério da Justiça, mas aí o Centrão vai querer, não vai querer? Não, mas o Ministério da Justiça é cota pessoal, enfim. Se você tem alguém com uma autoridade política maior, as coisas não fervem a esse ponto, você baixa a temperatura antes, né, Megali? E quem sabe ficar mais no Brasil, né? E veja, eu não tô criticando as viagens, tá? Acho que é importante o presidente vender o país depois dos 4 anos do esgoto em que a gente se meteu, né? Dos 4 anos em que a gente se tornou um pária internacional. Sim, é importante que o presidente viaje para, enfim, restabelecer laços, trazer bons negócios para casa. Agora, o Lula visitou 21 países neste ano da graça de 2023. Ele passou praticamente 2 meses fora do país. São 54 dias, para ser mais exato. Mas nesses 2 meses aqui, só entre agosto e setembro foi mais intenso. De 45 dias, ele passou 26 fora. Pois é. Não, e ele bateu o recorde, veja, 21 países. O recorde anterior era dele mesmo, de 19 países em 2007. E a gente ainda está em setembro. E isso faz diferença, né, Mônica? Quantas vezes a gente já falou aqui, não, Lula vai deixar para discutir a reforma ministerial quando voltar de Joanesburgo, Lula vai discutir o arcabouço fiscal quando voltar da Rússia, vai quando voltar de não sei aonde. Então, as discussões estão sempre sendo empurradas para frente. E como você disse, a gente não tem um José Dirceu, né? Não tem o super-ministro que cuida de tudo. E ninguém tá com saudade do Dirceu aqui não, tá? Mas não há quem exerça essa função no lugar do presidente. Sim, no governo Dilma era o Palocci, o primeiro governo Dilma, você lembra disso? A própria Dilma tinha um pouco esse papel. No governo Fernando Henrique era o Sérgio Mota, que era ministro das Comunicações. É o cara que fala pelo presidente, é o cara que tem autoridade para dirimir conflitos, né? E essa figura, de fato, não existe mais, tá tudo no Lula. Parece um Lula mais desconfiado, sabe? Delegando menos. É assim que nos relatam, né? Centralizando muito, e ao mesmo tempo que ele centraliza, eu estou aqui com a lista de quem ele se encontrou, é impressionante, né, Megali? O presidente da Índia, África do Sul, Estados Unidos, Turquia, França, Arábia Saudita, Países Baixos, Cuba, Suíça, Áustria, Alemanha, Noruega, Palestina, Ucrânia, Paraguai, além de jantar com empresários, além de se encontrar com Comissão Europeia, enfim, foi muito intensa, muito positiva a agenda, é isso que você falou, né? E o Alckmin não cumpre esse papel, né, Mônica? Definitivamente não é ele essa figura, né, de cumprir o papel aqui dentro, né, de garantir a arrumação da casa.
ele não tem ele não tem essa liderança, né, Sheila? Hoje ninguém tem. A gente até estava falando com o interlocutor, falou, imagine o Rui Costa hoje ligando para o Haddad para dar uma bronca, entre aspas. O Haddad se liga na cara dele, né? Ou o Alckmin, na cara do Alckmin talvez não se desligue o telefone, porque ele é vice-presidente. Estou pegando o Rui Costa e Haddad como um exemplo aqui. Não, obviamente que não desliga na cara. Não você que acha haja que um atrito, né? o Alckmin vai ligar para o Flávio Dino e falar, Flávio, vamos maneirar? Não, Messias vai, Senhor Miyagi já diria que... Porque o Alckmin tá toda nessa vibe, né? Descoladinha agora. Ele tá. Bom, então tá.